vamos começar mais um podcast muito especial, Conexão Concierge. Eu sou a Luciana Lima, estou à frente da Lugadelli Concierge Experience, uma consultoria boutique especializada em trabalhar a hospitalidade dentro do ambiente corporativo. E hoje eu tenho a honra de receber um convidado muito especial para falar de temas também muito diferentes. Luciano Araújo, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, Luciana. Imagina, uma alegria. Luciano, conta para todo mundo que vai assistir esse podcast um pouquinho de você. Bom, eu sou Luciano Araújo, sou nascido em Uberlândia, Minas Gerais. Meu sotaque de mineiro não engana, né? Não deixa enganar, né? Eu me formei em propaganda e marketing. Nunca trabalhei com nada que não fosse dessa área. Já desenvolvi trabalhos em inúmeras áreas. Já trabalhei com rádio, com TV, tive agência de propaganda e há 17 anos eu tenho um escritório de consultoria. E eu trabalho na consultoria de marketing. E um marketing diferente do que se propaga sobre marketing. Porque a gente tem assim, o senso comum, a maioria das pessoas entende marketing como aquilo que eu vejo. Né? E aquilo que eu vejo, na verdade, é propaganda, é comunicação, que é um bracinho do marketing. O marketing, na verdade, é a estratégia do negócio. Então, há 17 anos, o meu trabalho é entender os negócios, né? Entender as estratégias e propor soluções, propor aprimoramentos para os negócios. Então, esse é o meu trabalho. Então, esse é o Luciano. E fora o trabalho, porque a nossa vida virou uma coisa engraçada, né? No tempo do meu pai e da minha mãe, meu pai chegava em casa e com a maletinha dele do trabalho, ele punha a maletinha no cantinho lá da porta, na sexta-feira, só segunda-feira que ele fazia isso. E hoje em dia, a gente é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho está capilarizado, está marmorizado na nossa vida. Então, a gente sempre, quando pergunta da gente fala do trabalho primeiro. Mas eu sou cristão, sou tio de 4 meninas maravilhosas, sou o terceiro filho de 4 filhos, sou corredor e amo a vida, acho que a gente tem que aproveitar cada minuto dela. Uhum. E escritor, né? Ah, Depois a gente vai sim, falar sobre sim. isso também, não pode esquecer, né? Metido a escritor, vamos dizer assim, né? Ô, Luciano, um dos motivos que eu fiz questão que você viesse aqui e a gente registrasse esse momento foi porque o teu trabalho ele tem uma autenticidade muito interessante, né? Mas quando a gente pesquisa um pouco a fundo a maneira como você trabalha, os seus meios de divulgação, me chamou muita atenção e eu vou deixar até como tema do nosso podcast Conexão Concierge o seguinte. Eu vou chamar de premissa, depois você fique à vontade para refinar. O teu trabalho é pautado por palavras muito fortes no meu olhar. Confiança, precisão, transformação e coerência. E aí eu até te pedi licença para incluir um item a mais aí, que é a autenticidade. Então, Sim. a minha ideia o contexto concierge, ele trabalha bastante essa questão da experiência do cliente, do atendimento ao cliente, dos serviços diferenciados. E quando eu vi esses pilares, eu achei eu fiz uma conexão muito importante com o que nós, profissionais de atendimento, fazemos. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho esses pilares sobre o olhar de um marqueteiro, de um Sim. profissional de relações públicas, de marketing, de comunicação. Sim, sim. Lô, é o seguinte, ao contrário do que muita gente pensa, os valores empresariais, eles não podem ser só aquela coisa que está escrito numa placa colada na parede, lá na entrada da empresa, nossos valores. Aí tem lá um monte de palavra bonita e que aquilo não acontece. O que nós temos que entender? Valores empresariais, a gente também chama de valores essenciais, faz parte da essência. Então, quando eu abri esse escritório meu, há 17 anos atrás, eu pensei, bom, o que eu preciso trazer de mim para esse negócio, para que ele tenha a minha cara e ele seja como eu quero que ele seja. E mais do que isso, eu sempre digo, e eu digo para os meus clientes também,
que o meu negócio serve a mim e não eu a ele. Então, eu não posso virar escravo do meu negócio. O meu negócio me obedece, o meu negócio serve a mim e como eu quero que ele seja. Então, por isso, os meus valores essenciais têm que estar aplicados ali no meu negócio. Então, confiança, precisão, transformação e coerência, essas 4 palavras são primordiais do meu ponto de vista. Primeiro, como eu sou um consultor, eu preciso conhecer a sua empresa, eu preciso conhecer muito a fundo. E eu preciso saber de coisas que não aparecem para o público. Então, eu preciso que você confie em mim acima de tudo, mesmo você não me conhecendo muito. Porque quando a pessoa me contrata, não necessariamente ela já me conhece. Então, mas ela precisa confiar em mim, ela vai ter que me falar a verdade. E aí ela vai ter que entender que eu preciso saber de tudo. Me trazer dados precisos, por isso a precisão da informação que vem. Por quê? Se você confia em mim, me traz uma informação precisa sobre o seu negócio, porque assim, ao contrário do que muita gente prega, ninguém entende mais o negócio que o próprio cliente. O negócio é dele, ele que fundou aquilo, ele sabe daquilo. A gente, como profissional de marketing, nós sabemos técnicas de negócios. E negócios com S mesmo, de qualquer negócio. Marketing é marketing. Marketing para não sei o que lá. Isso é tudo bobagem. O que eu preciso pensar? Marketing é marketing. Marketing é uma técnica, uma ciência, que eu aplico ela a negócios. Aí o que eu preciso entender? O seu negócio. Você, de forma precisa, me fala do seu negócio. Aí eu, com a minha técnica e com a sua informação, vou transformar o seu negócio. Deixa eu fazer um parênteses, Claro. só que eu acho válido que me veio aqui. Como é que você define marketing? Porque eu conversei com você outro dia, eu falei, olha, eu sou boa para me relacionar. Mas marketing, eu queria a definição de marketing sobre o seu olhar. Professor, né, de tantos Sim. anos. O marketing é uma ciência que gera valor. Se a gente definir de maneira muito simples, mas também de bastante profundidade, é isso. O marketing é uma ciência que gera valor na vida das pessoas. Por quê? Como que eu vou gerar valor? Através das trocas. Troca de quê? De riqueza, troca de serviço, troca de produto, troca de influência, troca de informação. Mas essas trocas têm que gerar valor para as duas partes. Quando eu tenho uma relação que gera valor, eu tenho uma relação, no meu ponto de vista, de marketing. Por quê? Porque gerar valor vai muito além de pagar por algo. Porque não necessariamente tudo aquilo que eu compro gera valor na minha vida. E às vezes gera até um desvalor, né? Tem uma desvalorização. Às vezes me faz mal. O marketing não é a propaganda, o marketing é a estratégia por trás daquilo. É a estratégia do produto, do preço, do lugar onde aquilo está sendo vendido, da forma como aquilo está sendo comunicado, das pessoas que estão envolvidas naquele processo, do próprio processo. E depois que tudo acontece, o que sobra na sua mão? Do público que recebe, né? O público que recebe. Então, o marketing é uma ciência que vai estudar tudo isso e entender a correlação desses 7 elementos, que a gente chama dos 7 P's de marketing. Então, ele cria essa correlação em tudo isso e consegue dizer, olha, um produto ideal seria esse, com um preço condizente, coerente. Entende? Então, o marketing é uma ciência que gera valor, feita para gerar valor. Se eu não estou gerando valor na vida das pessoas, é provável que eu estou errando. Entende? Eu estou, enquanto profissional de marketing, eu estou errando. Porque o meu papel é ajudar um negócio... Perdão. O meu papel é ajudar outros negócios a entender como melhorar a geração de valor na vida das pessoas. Então, se eu vendo pão de queijo, produto simples, né, mas que faz parte do nosso dia a dia, como gerar valor na vida das pessoas com o pão de queijo? Sem romantismo, entende? Sem elucubração, mas sim, o que eu preciso fazer para eu sair do simples pão de queijo? Então eu vou criar pães de queijo com vários sabores. Não, não é isso. Isso eu só estou incrementando o produto.
Eu estou dizendo como eu vou tocar a vida da pessoa. Então, o atendimento, e aí a ideia do concierge, porque o concierge, que no meu ponto de vista, ele é, né? Ele é aquele atendimento que enxerga verdadeiramente o cliente. Sim. Entende? Que é, talvez, a grande falta. Eu desafio qualquer pessoa que não foi mal atendida no dia de hoje, em algum lugar. Entende? Porque enquanto os negócios estiverem direcionados para o ganho e não para o valor, vai ser isso. Uhum. Vai ser isso. Perfeito. E o concierge, no meu olhar, ele tem esse olhar profundo e sensível. Porque ao servir esse cliente, a gente precisa ter essa sensibilidade. E aí até lembro da doutora Vanessa, que esteve aqui no último podcast e deu o exemplo da água, do copo de água e do prato, né? O que ele realmente precisa, né? Só de um copo de água, enfim. E, Lu, só te Claro. completando, quando você fala que o concierge é aquele profissional que tem sensibilidade, eu acho que é importante a dor do outro não passar batida. Entendeu? E não no sentido da dor dramática, mas a dor de mercado, a dor porque a pessoa está aqui na minha empresa comprando de mim. Então, assim, qual é a dor dessa pessoa? Enxergar e ter a capacidade de enxergar o outro. Cada vez mais, esse é o grande diferencial. E como profissionais, inclusive você, busca caminhos de solução, né? Sim. Porque hoje as pessoas querem as coisas prontas. E, às vezes, você buscar uma solução é algo diferente. Existem muitos produtos que a gente fala que são produtos de prateleira. Aquele produto pronto e tudo. Tem algum problema com ele? Não, não tem problema com o produto de prateleira. A gente não precisa ficar querendo customizar e personalizar tudo. Tem hora que a gente precisa de um produto de prateleira, um produto simples, objetivo, que está lá, resolveu. Mas quase sempre as pessoas, em algum momento, vão querer algo só para elas. Ou que ela tenha a sensação que é só para ela. E isso é que vai fazer a gente, como empresário, como dono de um negócio, ter que ter aquele comichão, né? Aquela coisa dentro de falar assim, eu preciso me movimentar. Eu preciso olhar para esse cliente e atender ele melhor. Então, é a hora que eu diferencio meu serviço, diferencio meu produto, encontro um diferencial realmente palpável para o meu cliente. E quando eu digo palpável, não é só fisicamente palpável, não necessariamente, mas que toca o coração dele, que ele fala, caramba, esse cara aí me ajuda. Ele é parceiro. Conheço várias empresas em Uberlândia. Aqui, por exemplo, né, Guga, adoro falar isso. O Guga fica nos bastidores. E essa parceria que a gente tem aqui é um pouco disso, sabe? Luciana, o que eu posso contribuir para que você faça o seu podcast daqui para o mundo? Eu costumo brincar com ele. E agora, Luciano, conta para mim o item transformação, né? Porque você, quando nós conversamos, você fala sobre trazer solução e a praticidade com que você faz isso. Mas não é prático no sentido de despachar, muito pelo contrário, né? É a metodologia que você foi encontrando para atender os seus clientes. Né? Sim. Lô, o que acontece é assim, ó, a gente tem inúmeras ferramentas no marketing para fazer inúmeras análises e tudo mais. O que é importante pensar? A gente tem, e é quase um clichê, né? O mundo hoje anda numa velocidade maluca. E fala assim, qual é a velocidade? Não faço ideia, eu sei que ela é maluca. Né? Então, assim, tudo muda rápido demais, mas tem coisas que nunca mudam. Isso é muito importante entender. Quando eu estudo marketing de verdade, e aí, no meu ponto de vista, e no ponto de vista, acho que da maioria do resto do mundo que conhece dessa história, o maior autor chama Philip Kotler. Então, se você pegar um livro do Philip Kotler, pega lá a Bíblia do Marketing do Philip Kotler, você vai encontrar uma série de ferramentas muito interessantes. Algumas mais densas, outras menos densas. O que eu fiz? Eu encontrei dentro da metodologia desse cara um conjunto de ferramentas que eu consigo fazer análises rápidas e precisas,
ou seja, que acompanham o tempo que nós estamos vivendo e que traz informação, clareza para o empresário tomar decisão. O empresário brasileiro, de maneira muito ampla, ele é um solitário, ele é um guerreiro solitário, ou uma guerreira solitária. Até falo guerreira porque hoje eu trabalho só para mulher. Já há um bom tempo eu tenho um direcionamento maior para negócios geridos por mulheres e, de uns tempos para cá, eu fiz essa segmentação maior. Então, hoje, o meu escritório só atende empresas geridas por mulheres. Então, essa mulher, ela é muito solitária. Além de tudo que acontece na vida da mulher, ela ainda tem que cuidar do negócio e ela não necessariamente sabe se ela está no caminho certo. Por quê? Porque ela é médica, ela é psicóloga, ela é muita coisa menos marqueteira. Porque na faculdade ela não aprendeu marketing, ela não aprendeu estratégia de negócio. A faculdade, muitas vezes, e isso não é uma crítica, é só uma leitura, ela ensina o indivíduo a trabalhar, mas não ensina o indivíduo a gerir. Então, esse indivíduo tem muitas dúvidas. A clareza é isso. Então, trazer clareza através de análise. Quando eu tenho clareza, eu tenho a chance de escolher, e aí eu transformo. Uhum. A transformação advém de onde? De uma informação clara, de uma situação clara, de entender claramente o problema. Uma vez eu ouvi de um cara que, assim, depois que você vê, não tem como desver. Né? Não existe o verbo desver, né? Mas ele falou, e eu achei interessante, por quê? Porque uma vez que a gente expõe para o empresário a origem do problema, porque o problema é só quase sempre a consequência do que ele vive. Quando ele entende a origem do problema, ele não dá conta de não resolver. E aí, quase sempre é assim, ó, eu resolvo o problema e, em cascata, transformo o negócio. Porque o que é transformar um negócio? Muitas vezes é tornar ele coerente e viável para a vida da pessoa. Muitos empresários têm raiva do negócio hoje em dia. Olha. Ele vai trabalhar com tristeza no coração. E eu sempre falo para ele assim, olha, pensa no dia que você abriu sua empresa a primeira vez, você estava feliz? Estava. E por que você perdeu a felicidade? Porque sua empresa perdeu a coerência na sua vida. Perdeu o sentido dentro da sua vida. E por que perdeu? Porque ela perdeu seus valores essenciais, ela perdeu o seu jeito de ser. Então, às vezes, crescer é um processo que a gente quer. Todo negócio nasceu. Se ele não crescer, vai morrer. Ok. Como eu cresço com saúde? E você, na sua clientela, ao longo desses 17 anos, você percebe que tem muita resistência no processo de transformação? Uma vez que você explica, olha, vamos crescer, né? Você quer crescer, mas você sente essa resistência e se sente, como que você orienta? Porque eu sinto muito em alguns atendimentos que eu faço, e nem é no nível estratégico, né, num outro patamar, mas eu vejo tantas pessoas resistentes, né? A mudança, Lu, é uma coisa que dói, né? Se me permite, eu vou contar uma história muito rapidinha, que ela me ensinou demais a conta. O meu irmão mora no Canadá, meu irmão mais velho mora no Canadá desde 2008. E a filha dele, que é a minha sobrinha mais velha, uma das filhas dele, uma vez que eu fui lá, ela tinha acabado de mudar de escola. E no Canadá, na cidade onde eles vivem, a criança vai mudando de escola conforme a idade dela. Essa criança chegou em casa, a Anabel chegou em casa, e ela estava bem chateada. E eu falei para meu irmão, falei, olha, não está legal. Ele falou, mudou de escola, está chateada. E ela caladinha. Quando deu na hora do jantar, ela falou, pai, por que a gente muda de escola? Porque ela estava inconformada, né? Perdeu os amiguinhos, aquela coisa toda. E meu irmão, eu achei que ele foi muito sábio, falou, olha, Abel, toda vez que a gente cresce, a gente muda de escola. Faz sentido, né? E a Anabel olhou para o meu irmão e falou, nossa, pai, crescer dói muito. Nossa, para mim aquilo foi matador, né? Porque uma criança de 7 anos de idade falar para você que crescer dói muito, você fala, caramba. Então, vamos para o empresário. Crescer dói, porque eu preciso me desfazer daquilo que eu sempre fiz. A gente, como consultor, eu digo a gente, eu e você, porque você também é uma consultora, onde está a resistência? Olha, eu entendo e eu honro o que você fez até aqui. No entanto, para você dar mais um passo, precisa ficar para trás alguma coisa.
Esse deixar para trás, meu Deus. Como tem uma expressão aqui em Minas, tá agarrado, Tá né? agarrado, Tá agarrado, né? tem gente que fica agarrado nas coisas, fala, gente, larga, vai, descansa aí, vai, descansa a mãozinha, solta a mãozinha, porque senão não vai ter jeito. Então, às vezes, nós vamos ter que deixar de fazer algumas coisas que a gente sempre fez, porque assim, ó, porque eu sempre fiz assim e deu certo. Então, percebe que você conjugou tudo no passado? Sempre fez e deu certo, não dá mais. Nossa, muito legal. E a questão da transformação para coerência, hoje nós temos uma questão muito, assim, gritante, né, na vida do dia a dia, que é a comparação em virtude das redes sociais. Porque nos últimos 15, 20 anos, não era tanto. Você abria o seu negócio, você comparava, fazia a análise, olha, meu concorrente. Hoje não, você tem aí um leque de opções e o mundo perfeito das redes sociais. Então, esse nível de comparação também é muito atrapalha demais, né? E aí eu vou fazer essa junção aí com a coerência. Parece que, igual você falou, as pessoas perdem a coerência, perdem os valores iniciais, né? Sim, perde valor e aí, consequentemente, fica incoerente com a própria vida, fica inviável com a própria vida. Porque assim, ó, você quer um negócio que atenda não sei quantas pessoas, empresas, que fature 10 milhões e você tenha 200 funcionários? Aí a pessoa, nossa, eu quero. Será mesmo? Será que você vai dar conta desse dia a dia? Porque dá uma olhada no dia a dia do empresário que tem essa vida. Essa vida aqui é viável para você? A gente tem que tomar cuidado, porque a rede social ela é legal até a página 2. E a gente estragou a rede social. A rede social é o nome, rede social, é para socializar, gente, não é para vender coisa lá dentro. Entende? Tem que parar de vender, sabe? E invadir a vida das pessoas com anúncio, com tudo. E eu sou da turma do marketing. Sou eu que estou dizendo, entende? Sou eu que estou dizendo, para de anunciar na rede social, para de atormentar a vida das pessoas. Porque a gente fica anunciando produtos, muitas vezes, que milagrosos, propostas que deixam as pessoas doidas. Então, a pessoa olha a vida dela e fala, nossa, a minha vida talvez não esteja como eu quisesse. E nunca vai estar. Nós somos eternos insatisfeitos. E que bom, né? Porque aí a gente vai buscando. Mas aí eu olho um serviço, um produto, não, porque agora minha vida vai mudar. Sua vida não vai mudar, entendeu? Você só vai gastar um pouquinho mais de dinheiro e vai ficar mais frustrado. Então, assim, a rede social e essa comparação, ela se torna nociva quando eu não só comparo, mas eu projeto a minha vida na vida do outro. Se eu enxergar a vida do outro e falar assim, cara, o que esse indivíduo fez? Né? Então, tem um cara que eu acho ele fantástico, é o Flávio Augusto. Flávio Augusto da Silva, da WhatsApp. O cara é fantástico. Indico o livro dele para todo mundo ler, porque o livro dele, Ponto de Inflexão, o que ele fala? Ele conta a vida dele, a trajetória dele. Quer dizer que se eu fizer igual vai dar certo? Não, quer dizer que eu vou olhar e aprender com os erros dele, aprender com as dicas que ele dá, enxergar aquilo. A vida dele é um espelho para mim? Não, a vida dele é um benchmarking, é tipo uma referência. Né? Então, eu não vou comparar minha vida com a vida do Flávio Augusto. Eu vou olhar para a minha vida como ela é e vou enxergar outras vidas de modo que eu possa, o que eu posso aproveitar dessa experiência que esse indivíduo teve. E fazer um filtro também, né? Lógico. Assim, o que serve para mim? Né, das lições, o que fica? Né? Porque nem tudo fica. Nem tudo fica, nem tudo permanece. E esse filtro também, né? Hoje em dia as pessoas vão perdendo um pouquinho, né? Não tem, né, Lu? Assim, é porque você é elegante. Eu vou me dar o direito de não ser tão elegante assim. As pessoas perderam o filtro, as pessoas perderam completamente a noção de um monte de coisa na vida. A gente precisa entender assim, primeiro, eu sou cristão, mas eu li muito sobre o budismo, estudei o budismo e acho o budismo, no mínimo, uma filosofia maravilhosa. E não estou rebaixando ele de religião para nada. Eu só estou dizendo que, se você não quiser ser budista, pelo menos leia para aprender coisas legais. E uma delas é a impermanência.
Princípio da impermanência. As coisas são impermanentes. Elas vão mudar o tempo todo, queira você ou não. Queira você ou não. Então, entender a impermanência da vida é entender o movimento da vida. Olha que legal. A vida é impermanente, consequentemente, ela é movimento. Então, eu fico vendo essas pessoas, esses avatares, né, essas coisas na internet, e eu tenho a sensação que aquilo sempre foi daquele jeito. É de uma infantilidade imensa pensar dessa forma. É um pensamento infantil, assim, é um pensamento ingênuo, olhar para aquilo e achar que aquelas pessoas vivem aquela vida daquele jeito. E é importante cruzar tudo isso com dados da Organização Mundial de Saúde sobre saúde mental. O quanto isso tudo está fazendo mal. E aí é assim, eu vou usar o termo eu, né? Não necessariamente, mas assim, eu vejo que os dados estão dizendo isso, eu tomo remédio de toda a natureza, antidepressivo, moderador de humor, tudo quanto é coisa, mas eu continuo. Gente, vamos usar nossa inteligência. Vamos respirar um pouco nesse negócio aqui, vamos oxigenar a vida. Então, vamos usar a rede social dentro daquilo que é a proposta dela original e vamos pegar dela aquilo que é bom. E não vamos deixar ela contaminar a nossa vida, o nosso negócio. Porque o que eu vejo? Assim, ó, isso é um dos pontos para eu poder não atender o cliente. Eu chego, a pessoa me liga, eu vou até a empresa dela, ela abre o Instagram de alguém e fala assim, eu quero ser desse jeito aqui, ó, não dou conta. Não dou conta, porque é impossível fazer você ficar igual a ele. Entende? É impossível, não sou eu, ninguém vai dar conta. Então, quando a pessoa vem com essa premissa, ela não está olhando para dentro, ela está olhando para fora. Olhar para dentro é o primeiro passo para crescer, como indivíduo, como empresa. Por que eu estou preocupado com o que o concorrente está fazendo se eu não estou olhando para o que eu estou fazendo? Então, atendimento. Implantar um sistema de concierge numa empresa é a certeza de que eu estou olhando para dentro. Para fazer o melhor atendimento dentro e fora. Porque concierge, no meu ponto de vista, não é só para atender cliente externo, é o cliente interno. Como que eu vou querer que o meu colaborador atenda bem o cliente se eu mesmo estou moendo o cara lá no dia de trabalho? Então, assim, eu preciso ter uma cultura organizacional de concierge, de bom atendimento, de sensibilidade de dentro para fora. Então, eu, como diretor de empresa, como empresário, eu tenho uma cultura de sensibilidade com o meu colaborador e isso passa dele para o meu cliente. Reverbera. Reverbera. Né? Reverbera. É, exatamente. Palavra excelente você usou, Lu. Reverbera, porque no meu olhar não tem como. É de dentro para fora, porque fica muito artificial. Ou muito assim, todo mundo coloca o contexto concierge só para dizer que tem. Então, quantas empresas eu já vi ruírem, investirem muito, colocarem por colocar e se perder. É muito triste. E tudo poderia ter sido diferente, sabe? Mas falta realmente esse olhar de dentro para fora, não só das empresas, né, mas também do profissional, do empresário. Sim. Né? E a autenticidade? Aí a autenticidade, aqui fui eu que coloquei, tá? E vamos explicar por que eu estou falando autenticidade. Conta o caso, porque eu quero compartilhar com quem vai assistir esse podcast o seguinte: a gente precisa ter momentos, igual você falou, de parar e falar de outras coisas, ouvir outros assuntos, porque está numa massa. Então, parece que só tem um assunto no mundo por dia. Parece que não tem outro assunto, sabe? Então, conta por que eu... É a tal da trend, né? A trend. A trend de hoje é essa. Aí só fala disso. Porque, assim, nos meus cursos, Luciano, eu sugiro sempre e exercito isso. Qual é a notícia do dia hoje? A gente não precisa saber o
que está acontecendo no mundo, pelo menos ouvir falar no Brasil, aqui em Uberlândia. Mas tem hora que fica insuportável, né? Tem hora que o assunto é universal, né? Mas conta a sua história da autenticidade. Por que eu incluí a autenticidade aqui no exemplo que você fez aqui em Uberlândia? Ah, sim. Assim, ó, eu sou um consultor, eu trabalho sozinho. Quando eu preciso de mais pessoas, eu tenho uma rede de apoiadores, né, que eu vou contratando e a gente vai somando as competências para poder atender. Mas eu sou sozinho e faço questão de ser assim. Enfim, e eu fiz uma campanha usando outdoor, agora recentemente. E muita gente acha isso absurdo. Como assim você vai aparecer no outdoor? Mas, gente, é só pagar, fazer uma boa campanha, escolher um bom ponto e divulgar. Ah, mas ninguém mais faz isso. Então, porque ninguém faz é que eu faço. Entendeu? Eu falo muito assim, ó, o que todo mundo já está fazendo é exatamente o que você não precisa. Porque a gente tem um discurso de vamos nos diferenciar no mercado. Aí o que você faz? Exatamente igual todo mundo. Tem o menor sentido. Então, nenhum consultor de empresa faz outdoor. Eu faço. Ah, porque eu tive meu resultado. Sabe o tal do ROI, retorno sobre investimento, que eu falo isso para todo cliente. Eu não faço nenhuma ação se não tiver ROI. Tem retorno sobre investimento? Gerou vendas? Gerou valor de marca? Gerou alguma riqueza, algum valor para a sua empresa? Gerou. Então, ok. Agora vamos medir o tamanho dessa geração de valor. O que não pode é fazer as coisas por vaidade. Então, se eu vou lá e faço uma campanha de outdoor, eu tenho que saber o que eu estou comunicando lá dentro. Então, inclusive, o meu posicionamento de só atender mulheres está no outdoor. Então, todas as pessoas que me ligaram, e até eu mesmo fiquei impressionado com o resultado, foram mulheres. Então, deu certo. A linguagem está certa, está coerente, comunicou o que eu quero, vendeu o que eu quero vender. Então, a praça foi correta? a praça foi correta, colocou... os pontos que eu escolhi, porque aqui em Uberlândia, o cliente ideal que eu tenho para mim, que pode ser o cliente ideal meu, mas não é seu, né, de um monte de gente, mora numa determinada região da cidade. O que eu fiz? Fui nas placas, fui nas vias que levam a essa região e cerquei ela. Então, isso é uma estratégia de marketing. Estratégia de ponto, você vai entender assim, ó, qual é a praça que eu estou atendendo. É Zona Sul? Então, quais são as principais vias de acesso à Zona Sul? Eu fui lá e estabeleci meus pontos de comunicação nessa via. Então, quando a gente pensa dessa maneira e fala assim, eu sou autêntico, até qual página? Até a 2? Até a 3? Porque assim, a autenticidade é você dar conta de quem você é. É isso. Entende? E não ter que ficar passando pano para ninguém e nem fazendo sala para ninguém. Isso não significa que você vai ser grosso, esquisito. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, olha, eu sou desse jeito. E eu dou conta de quem eu sou. E eu não preciso impor isso a ninguém. Porque também tem aquela frase assim, eu sou assim e o mundo que dê conta de mim. Não é bem isso. Aliás, não é nada disso. É dizer, olha... a minha personalidade está expressa naquilo que eu faço. E ela não agride ninguém, ela só soma, e ela só produz, ela só planta. Não tem colheita sem plantio. Então, a minha personalidade tem que ser um elemento plantador. Eu tenho que plantar a todo momento, através dessa autenticidade. Se a minha autenticidade ela planta sementes ruins, está errado. Eu preciso plantar sementes boas. A Constância Pascolato é uma referência na moda. Hoje ela está uma senhorinha e ela fala... Todo mundo pergunta para ela, porque ela é muito elegante. Né? Então, todo mundo pergunta para ela assim, o que é elegância, Constância? Ela fala assim, é ser você quem você é. Então, a autenticidade e a elegância estão ali, são gêmeas, né? Porque você fica elegante sendo você, na sua simplicidade, no seu jeito, na sua praticidade, né? Na sua... Sim, na simplicidade. No seu estilo, né? Sim. E as pessoas acham que está no externo.
e tá de dentro para fora mais uma vez, né? Exatamente. Uma vez, Lu, um cliente me ligou e falou assim, Luciano, o que você acha de eu comprar um Rolex? Aí eu pensei, eu não sou consultor de moda, né? Por que você está me perguntando isso? E eu entendi a pergunta dele, mas eu fiz de bobo. Foi, por que você está me perguntando? Não, você acha que isso vai fazer bem para a minha imagem? Porque as pessoas vão ver que eu sou bem-sucedido e tal? E eu falei, cara, você é médico. Você precisa mostrar para as pessoas que você sabe cuidar delas. Entende? Agora, se o Rolex faz parte do seu jeito de ser, e isso é bom para você, compre. Entende? Mas comprar porque você vai passar uma determinada imagem para alguém, eu acho que tem coisa melhor fazer com esse dinheiro. Entendeu? Ô, Luciano, deixa eu contar uma coisa, te perguntar uma coisa. Um dos seus vídeos, você tem um canal super legal, e em um dos seus vídeos você fala sobre a linguagem. Fala um pouquinho a importância no vídeo específico você fala sobre a linguagem para vender. E no fim, todo mundo está se vendendo, né? Como profissional, quando vai apresentar uma ideia, quando vai apresentar um produto ou um serviço para um cliente. Fala um pouquinho sobre esse vídeo, que é bem bacana. Assim. Sim. Linguagem, para mim, talvez é o elemento principal de toda e qualquer comunicação. Entender a linguagem, e não é a minha, é a do outro. Porque entre o que eu falo e o que você entende, tem uma distância imensa. Quanto melhor a linguagem, menor a distância. Mais chances de você entender exatamente o que eu disse. Então, se eu quero me fazer entendido, e aí isso serve para venda, porque eu não compro nada que eu não entenda. Entende? As pessoas não compram coisas que elas não entendem. Se ela comprar, ela não usa. E aí isso é terrível. Porque pior que não vender é vender errado. Então, a linguagem do vendedor, a linguagem de qualquer pessoa, ela precisa reduzir o tamanho da ponte. Entre eu e você pode existir uma ponte ou não. Porque às vezes minha linguagem é tão distinta da sua que nem abre precedente para essa ponte. Mas se existe uma afinidade mínima, essa ponte às vezes é longa e às vezes ela é curta. Quanto mais eu melhoro a minha linguagem, mais eu encurto essa ponte. E o que é melhorar a linguagem? É melhorar a minha postura, porque a minha postura diz muito sobre o que eu estou dizendo, onde eu estou e como eu estou fazendo. A minha roupa, o meu vocabulário, a minha velocidade de fala, tudo isso muda. Olhar no olho, tudo isso muda. Então, assim, quando eu vou conversar com as minhas sobrinhas, que são crianças, eu abaixo, eu não falo de cima para baixo. Eu agacho e falo com ela. Eu abaixo e entro no mesmo nível que ela. Por que eu vou falar com a minha sobrinha assim? Para ela entender que eu estou conversando de igual para igual com ela. Não estou me impondo sobre ela. Então, essa linguagem corporal ela é extremamente importante. Da mesma forma que se eu estou num processo de vendas, você comprando está sentado e eu vendendo estou de pé. Muda tudo. Nossa, mas isso é muito duro. Sim, funciona assim. Não fui eu que inventei. Entende? O mundo funciona assim. Eu preciso adequar a linguagem ao momento em que eu estou. Enquanto eu sou professor, estou na sala de aula, tem lá 40, 60 pessoas me ouvindo. Não dá para eu ir dar aula de bermuda. Não tem a menor possibilidade. Assim como dá para ir para a praia de calça jeans. Entendeu? A roupa que eu visto vai falar muito sobre mim. E aí é o seguinte, é o que se espera do professor. No marketing tem um negócio que chama 5 níveis de produto, que é bem legal. Eu tenho desde o produto básico até o produto potencial. Quando as pessoas falam assim, aqui nós vendemos uma experiência, teoricamente estão falando sobre produto potencial. A experiência é o máximo do máximo do máximo. Quase sempre não. Quase sempre não. A maioria não passa do 3º nível, quem já chega no 5º nível. Mas vamos pensar assim, nesses 5 níveis de produto, eu como professor numa sala de aula. O produto básico, no mínimo, espera-se que eu tenha que eu saiba o que eu vou dar aula e que eu saiba dar aula. E que, no mínimo, eu esteja adequado ao ambiente. Então, se eu sou uma concierge
de uma empresa de luxo, quais são os elementos que geram adequação para ela, para a linguagem dela estar perfeita dentro daquele ambiente? Se eu sou concierge de um outro serviço, um pouco mais descolado, mais jovem... De uma empresa de barcos, né? Isso, de uma empresa de tecnologia. O que se espera dessa concierge? Com a linguagem amplamente dita. Porque a linguagem não é só a minha fala, né? É tudo, meu gestual, como eu me coloco no ambiente. Em que lugar que essa pessoa está se posicionada. Porque até saber onde você fica, eu acho que muda toda a história, né? Toda a história. Né? Porque às vezes você está no meio do caminho de alguém, então sai desse lugar. Então, linguagem, Lu, é entender como reduzir pontes. Diminuir a ponte de modo que eu consiga estabelecer uma comunicação mais assertiva possível. A distância daquilo que eu falo, daquilo que você ouve é imensa. E o vocabulário, né? Eu trabalho bastante a questão do vocabulário. Hoje nós estamos trabalhando no mercado de trabalho com várias gerações. Então, o que cabe para uma geração, muitas vezes não cabe para outras, né, Luciano? Bora lá, não dá. Não, bora lá, não dá. Muita coisa não dá, sabe? Muita coisa não dá. O marketing, eu vou falar da minha área, tem um palavreado que é uma canseira. Dá uns exemplos aqui. Market share, appointment, vamos fazer uma call. Pelo amor de Deus, gente, a gente mora no Brasil e a gente mal fala português. Né? Vamos sair desse inglês empresarial que é horroroso, as pessoas não entendem. Né? E é difícil. Você sabe que aqui em Uberlândia eu tenho visto muito assim, coworking. E aí eu tenho perguntado para pessoas mais velhas, sabe o que é? O que você está lendo? Coworking, coworking. Sabe o que é? Desconheço. Então, assim, o que está, né, no linguajar, parece chique, mas 90% das pessoas não sabem o que é. Eu acho brega, para falar a verdade. Eu acho indelicado. Né? Sim. Principalmente dependendo da idade, da circunstância. Tem coisas que realmente fica desconfortável, não cabe, né? Não cabe. Agora, eu estou falando muito não, e quem participa dos meus cursos vai falar, no seu curso você é proibidíssimo falar. Não, eu estou aqui de olho, porque eu faço um exercício diário. Porque o concierge, Luciano, ele é universalmente conhecido por evitar esta palavra. Então, como é que você nega sem dizer a palavra não? Aí tem um vocabulário extenso e é um exercício fantástico. Porque hoje o não é uma grande barreira, entendeu? As pessoas, assim, dizer não é quase ofensivo muitas vezes, né? Tem gente que não dá conta do não. O que eu acredito muitas vezes é que dizer não é caro. Você está pronto para pagar o preço? Porque também te dá algum, entre aspas, lucro quando você sabe dizer não. Isso vale para a vida pessoal, isso vale para a vida profissional. Por exemplo, no marketing, a gente tem um negócio chamado trade-off. O que é o trade-off? Aquilo que eu não faço. E eu não faço, não é porque eu, como se diz, né, dei birra, bati o pé e não vou fazer mais. Não, eu não faço porque estrategicamente eu deixo de fazer uma coisa para fazer outra, que é mais viável, mais lucrativa, mais interessante. Então, só que pensa assim, eu tenho uma empresa que oferece 10 serviços e, de repente, a gente faz um trade-off de 3 serviços. Nós estamos tirando 30% do portfólio. O empresário, quando ele vê isso, ele quase infarta. Ele fala, como assim eu não vou mais fazer? E se as pessoas vierem comprar de mim? Você vai dizer que você não faz mais. Não, mas não pode ser. Eu vou perder esse dinheiro. Então, mas aí você vai investir, esse 70% vira seu 100%. E não é que você vai perder dinheiro, você vai ter mais tempo para trabalhar melhor e esse 70 virá 130. Ampliar. E lógico que a gente não faz isso de qualquer jeito, mas dizer não é muito difícil. Eu concordo com você e eu gostaria até de aprender essa técnica das concierges. Então já te falo já. É assim, para você substituir essa palavra, você entrega uma solução que está disponível. Então, por exemplo, nós temos aqui na nossa mesa água e café.
E aí você fala, ai, você tem um refrigerante? Como é que eu falo para você? Tem inúmeras maneiras. Luciano, agora nós temos só água e café. Ô, Luciano, eu tenho um suco, pode ser? Então, você vai exercitando no seu cérebro um leque de possibilidades e algumas palavras que eu adoro, né? Desconheço, porque no atendimento fica muito assim, não sei, não conheço. Aí você usa esse vocabulário bonito, eu desconheço. Acho super elegante, né? E a pessoa presta atenção em você. Porque você fala, desconheço, É. sabe? É igual desver. Fica assim, você Né? viu? Não, não vi, Não, não, eu desvi. Já chama pronto, já fala atenção o para que está alguma coisa. acontecendo, né? No atendimento, muitas vezes, a pessoa precisa deixar o copo aqui. É proibido tirar daqui. Então, ao invés de você falar assim, não pode ficar aqui, você pode falar inegociável. Porque inegociável é uma linguagem, é uma palavra muito significante para mim. Porque parece que ela todo mundo entende. Quando você fala para uma criança, você fala para um idoso, é inegociável para mim. Parece que tem um ponto, não tem uma vírgula. Sim, Então, não dá margem para discussão. É os inegociável. exercícios são esses, tá? Você vai lembrar Excelente. de mim agora. Quando você fala de linguagem, de palavras mais elaboradas, Uhum. sofisticadas, né? Eu vejo muito assim, as pessoas vão dar entrevista com certeza. Gente, vamos falar um certamente? Vamos substituir o com certeza por certamente? Olha que E beleza. no TikTok, que a palavra que mais eu tenho geriza, assim, é gente. Tem que começar um vídeo falando gente? Não, como diria Olá, bom Luí. dia, boa tarde, boa É, noite. sabe? Tem tantas palavras no vocabulário português. Não, e se você olhar, gente, nossa, enfim. Olha, é uma pena, mas a gente está se preparando para o final. Se deixar, a gente fica horas aqui, né, Luciana? Mas antes, eu tenho duas etapas ainda para falar com você. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco do seu livro, do seu lado escritor. Você falou bem Tá. pouquinho. Então, conta, e conta desse livro em particular, que é o último, né? Esse livro aqui é o Perdão e Paz para os Dias de Dor. É meu quarto livro. Eu gosto de títulos longos, né? Então, eu tenho Lembranças de Vidas Anônimas e Outras Sombras. Meu Mundo Gigante, Reflexões Passageiras sobre o Universo Interior. Então, eu adoro títulos gigantes, porque aí faz pensar. Aí, quem não gosta de pensar, nem pega meus livros, Qual que né? é o do fósforo? O Que a do capa é Fóssil é o os... Meu Mundo Gigante. Meu Mundo Gigante e Reflexões Passageiras sobre o Universo Interior. Então, e eu gosto desses títulos que faz a pessoa pensar. Eu acho que assim, ó, eu tenho um amigo meu que tem ele é frasista, escritor frasista, e ele diz o seguinte: escolher pensar define todas as outras escolhas. Ele chama Anacleto Neves. Então, assim, olha que frase maravilhosa. Então, eu adoro escolher pensar, porque define tudo o que eu vou fazer na minha vida. E a escrita vem no sentido de me organizar meu pensamento. A vida inteira, assim, ó, desde que eu aprendi a escrever, eu sempre escrevo. Escrevo muito. Escrevo quando estou triste, quando estou feliz. Escrevo por escrever. Esse livro um dia surgiu. Eu tinha feito uma sessão de terapia. Eu cheguei em casa, sentei e comecei a escrever. Escrevi 30 páginas. Numa manhã, assim, eu saí escrevendo. E esse livro, ele apesar do título parecer até autoajuda, né? E eu não tenho nada contra autoajuda, muito pelo contrário, dependendo do momento, é isso que a gente precisa, né? De algo para dar uma levantada. Mas Perdão e Paz é um livro de olhar para dentro, né? De falar, eu preciso me perdoar, talvez, por exatamente ser quem eu sou. Porque a gente fica nessa coisa de querer ser igual ao outro, de ver o jardim do outro que é mais bonito, de ver como que a vida do outro deu certo e a minha não deu. Será que a sua não deu certo? Né? Então, e o que é dar certo? O que é dar certo, gente? Tem que sair dessa coisa de que tudo está formatado e a vida que deu certo é aquela vida assim. Né? Os meus irmãos casaram e tiveram filhos. Eu não casei e não tive filho. A minha vida deu errado? A vida deles deu certo? O que acontece? Não, gente, cada um seguiu do jeito que deu conta. Do jeito que quis, do jeito que planejou. Não tem jeito de viver errado. Não tem jeito de viver errado. Tem jeito de viver a vida que você escolheu.
A filosofia vai falar muito sobre isso, né? Então, esse livro vai falar sobre dê conta da vida que você escolheu. E se você não gosta dela, muda. Você não é uma árvore, né? Uma árvore não consegue mudar de onde ela está. Ela nasceu ali e ali ficará eternamente. A gente pode mudar. Então, perdão e paz é assim, ó, olhar para os nossos dias de dor com mais generosidade, autogenerosidade. Sabe, ser generoso com a gente é tão generoso com o outro, né? A gente tem campanhas de solidariedade para ajudar o outro. Você está se ajudando? Você está sendo generoso com você, generosa com você? Você está olhando para você com a mesma, com o mesmo carinho que você olha para o outro? atenção, né? Porque a gente vive vários momentos aí, já tem um bom tempo, de falar sobre que a gente precisa, né, vamos cuidar do mundo, fazer acontecer, não sei o que lá, e o seu mundo. Eu gravei um TED em 2018 e eu falo sobre os micromundos. E o que é o micromundo? O micromundo é o meu mundo, é o mundo onde os meus braços alcançam. Porque a gente quer salvar o mundo, Lu, mas não salva o nosso mundo, entendeu? E eu nem vou salvar, eu preciso simplesmente cuidar do mundo em que eu vivo. E o mundo que eu vivo começa por mim, pelo meu corpo, cuidar da minha saúde física, mental, social, cuidar do meu indivíduo. Eu não dou nada que eu não tenho. Então, se eu não estou bem, como vou fazer bem para o outro? E aí, eu não poderia deixar de dizer que isso, inclusive, é bíblico. O cuidar do seu corpo está lá na Bíblia, de algum momento, lá dizendo que você tem que cuidar de você. Por quê? Porque eu vim nesse mundo para servir. Nós viemos no mundo para servir. Então, como que eu vou servir o outro se eu não estou nem servindo a mim mesmo? E servir a mim mesmo não é um toque de egoísmo, é um toque de dizer, deixa eu ficar pleno, inteiro, para eu poder ir para o mundo e pegar os meus talentos e colocar em obra. Servir na vida do outro, produzir na vida do outro. Porque quando eu produzo na sua vida, a minha vida também sobe, a minha vida também cresce, a minha Transforma, vida tudo. coerente. E vai. Não, e pior, que eu ia até te pedir, olha, deixa uma mensagem aqui final, nem vou precisar, né? Porque você já deu uma lindíssima. Mas antes da gente se despedir, conta como que a gente encontra os seus livros, te encontra. Ó, eu tô no Instagram. Se você procurar no Instagram, no YouTube ou no LinkedIn, você vai me achar. Luciano Araújo Pro, de professor, de propósito. Então, se você procurar Luciano Araújo Pro, você vai me achar. Tanto no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. E se você pôr lucianoaraújo.pro.br, você acha meu site. Eu tô lá, sempre, né? E você vai me encontrar. Não sou postador, então você não vai encontrar inúmeras postagens. Quando eu posto alguma coisa que eu acho que vale a pena. Se eu não achar que vale a pena, eu não posto. E nem tudo que eu acho que vale a pena eu posto também, porque tem coisa que é para mim, é para quem está perto de mim, entende? Uhum. Tem coisa que é só minha, tem coisa que é meu e para as minhas sobrinhas, por exemplo, para minha família, para minha mulher, entende? A gente não tem que postar tudo o que a gente tem. A gente vai postar aquilo que a gente entende. Olha, isso aqui eu posso colocar para o mundo. Socializar. Eu posso socializar isso vai somar na vida de alguém que assistir. Aí é legal. Né? Caso contrário, não. Se você quiser uma mensagem, eu posso ler um trecho mínimo do livro, pode. que eu gosto muito. Tem duas frases. Uma é aqui, ó, quem briga com o mundo não serve a ninguém, a não ser a si mesmo. Tem gente que é brigada com o mundo, né? Nasceu para reclamar do mundo. Deixa eu te falar, o mundo, quando você chegou, já estava funcionando. Quando você foi embora, continuará. Então, a gente tem a opção de ficar do lado de fora do estádio, gritando e reclamando da regra do jogo, ou simplesmente entrar e jogar. Entende? E fazer aquilo que a gente dá conta de fazer, né? E a última questão é assim, o novo só chega onde tem espaço. Então, sim, eu quero novidade da minha vida, dê espaço. Dê espaço para as coisas acontecerem. Tire coisas velhas da sua casa. Pare de acumular coisas. Pare de acumular sentimentos. Pare de acumular aquilo que não te leva para frente. Porque aquilo que não te leva para frente faz peso na bagagem. Se faz peso na bagagem, diminui sua velocidade até você parar. Nossa, Luciano, que delícia. Olha, quero muito agradecer, foi um momentinho muito especial.
começamos com marketing, fomos mais profundo, né? Eu quero muito te agradecer e convidar todo mundo a assistir esse vídeo lá no canal da Lugadelli Concierge Channel, falando de linguagem, mas eu vou falar um channel aqui só para te provocar, tá? Tá bom. E quero agradecer também ao Guga Filmes, a toda a equipe aqui, porque é muito contexto concierge aplicado, sabe? Então, muito obrigada e nos vemos nos próximos episódios.